Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais uma live. Arremate Legal, 8 horas e 8 minutos. Eu sempre esperando você ao vivo aqui no Instagram, @alexandres.prof, ou então você depois gravada, na gravação do podcast Arremate Legal, onde? No Spotify ou no YouTube. Você pode preferir o Spotify com imagens ou o YouTube, é só digitar lá Arremate Legal. Bom dia, Vinícius, bom dia, Majas. Opa, não, Maja Stankovic. É isso, creio que seja isso. Bom dia, obrigado por estar aqui. Ó, e quem tá ao vivo pode falar, pode perguntar, pode escrever o que quiser, porque aqui é assim, nós vamos buscar sempre um conteúdo mais interessante para que você possa ter conhecimento. Reinaldo, bom dia! Seja bem-vindo. Vamos lá, vamos tomar café. E ó, eu vou começar com uma notícia interessante. Antes de entrar no tema propriamente da live, é, saiu uma notícia hoje, aliás, toda segunda-feira pela manhã eu recebo um informativo com várias notícias, tal. E olha só a manchete, vou ler para vocês a manchete. Alta dos aluguéis faz brilhar paixão nacional por tijolo. Alta dos aluguéis faz brilhar paixão nacional por tijolo. E aqui eu vou trazer alguns dados importantes aqui. Olha só, a geração Z, ela está sendo evidenciada, né? Eu não vou conseguir comprar imóvel porque na minha vez ficou tudo caro, né? Na época dos meus pais era mais barato, tal. E realmente nós temos o mercado imobiliário, ele tem uma tendência de alta naturalmente. E não tô nem aqui entrando no mérito, reformou a casa ou não, não. O imóvel, ele tem uma valorização constante no tempo, com algumas variáveis para mais ou para menos, mas se você pegar os índices ao longo dos anos, é realmente uma valorização constante, tá? Bom, e aí o que acontece? Olha que interessante. É, a notícia que foi trazida tem ancoragem em pesquisas. E aí eu vou ler para vocês aqui. Ó, aqui, cadê? O sonho da casa própria para a geração Z parece que está distante, né? Por conta dessas alterações aí de valores. A diferença entre pelos dados do IBGE, a parcela dos domicílios alugados passou de 18,3% em 2016 para 23,8% em 2025. Opa, olha só que elevação. Então, as pessoas, uma parcela maior, então a gente já pode falar que em quase um quarto da população brasileira mora de aluguel. Isso com dados de 2025. Então, de 16% em 2016, 18, aliás, 18% em 2016 para 23,8% em 2025. Então, um aumento da locação imobiliária. Esse dado é muito importante. Além disso, no mesmo período, ou seja, entre 2016 e 2025, a proporção de casas próprias já quitadas caiu de 66,8% para 60,2%. Ou seja, nós estamos falando em 2025, 40% dos imóveis, quase 40% dos imóveis estão financiados, não estão quitados. Tá? Então, quem está lá com a casa própria, ela ainda tem 40% da população que tem um imóvel, 40% tem financiamento imobiliário. Olha só. Então, quase um quarto da população brasileira mora de aluguel. Quem não mora de aluguel, 40% tem o imóvel financiado. Dados relevantes. Mas olha só que interessante com dados do FIPZAP. Ó, tabela FIP, geralmente você pensa para carro, né?
você tem realmente a tabela FIPE para carros. Mas olha que interessante, vale a pena você entrar lá na FIPE, né, Fundação de Institutos de Pesquisas, né, Econômicas, tá? FIPE, põe FIPE que você já vai achar no Google. Mas entra para o mercado imobiliário, existe uma parceria entre a FIPE e o Zap Imóveis, que criaram um índice chamado FIPE-Zap. Vale a pena você analisar esses índices, tá? E olha só que interessante. Os dados de junho do FIPE-Zap mostram que enquanto o preço dos imóveis residenciais subiu em 12 meses de 5,59%, aqui subiu 5,59% em 12 meses. Ou seja, a gente teve uma alta nos imóveis de 5,59%. O valor pedido para alocação no mesmo período, em 12 meses, subiu 9%. 9%. Com essa diferença, a rentabilidade bruta do aluguel chegou a 0,51 ao mês ou 6,13 ao ano, nos últimos 3 meses, o maior nível desde 2011. Opa! O que isso quer dizer? Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia, Morgan Novaes. Bom dia, Bruno. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Priscila Liberato, a engenheira Priscila Liberato. Bom, olha só que interessante. Esses dados revelam um perfil da sociedade que é aumentando o quê? Locação de imóveis. Então, um quarto em 2025, pesquisa do IBGE, em 2025, quase um quarto da população mora de aluguel. Beleza. Aí, tabela FIPE-Zap que no último ano o aluguel aumentou 9%, em média. Nos últimos 12 meses, 9% de aumento do aluguel, né, com base em junho. Isso significa o quê? E os imóveis, no mesmo período, uma valorização dos últimos 12 meses, com base em junho, de 5,59%. Ou seja, tá valendo a pena colocar o imóvel para locação. Opa, peraí. Se tá valendo a pena colocar o imóvel para locação, vale a pena ter imóvel para colocar a locação. Perfeito? Aí você vai falar assim, não, mas espera aí. Tá, legal. Se eu tivesse o imóvel, eu colocaria para locação. Se eu tivesse imóvel, eu não pagaria aluguel. Mas aí olha só que interessante. E tudo começou com aqueles memes da geração Z, né? Na época dos meus pais, o imóvel custava menos, agora não tem condições de eu comprar, né? Só que olha que interessante isso. Aí vem, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Se você tem uma parcela maior da população crescendo, né? Uma crescente de uma parcela da população buscando locação. Beleza? Estamos chegando a quase um quarto da população, exatamente 23,8% da população está, isso com base em 2025, pesquisa do IBGE, está morando de locação. Perfeito? Premissa. Aí você fala o seguinte, bom, os imóveis, eles só tendem a aumentar de valor. Sim, o mercado imobiliário só cresce, né? Mark Stauder, meu amigo, ó, o cara da tokenização, obrigado, manja muito de imobiliário e com certeza o que eu tô falando não é novidade para você, né, meu amigo? Mas olha que interessante. Se eu tenho hoje um valor agregado na locação gigante, maior, um bom investimento, imagina quando você arremata um imóvel para a renda passiva. Imóvel de leilão para renda passiva. Imóvel de leilão para renda passiva. Você dobra o resultado.
Obrigado, meu amigo. Pô, cara, ó, sigam o Mark porque o cara é muito bom. Aliás, acabou de lançar um livro sobre tokenização imobiliária com o professor Silvio Venosa. Meu amigo, infelizmente eu não consegui ir no lançamento, mas vamos marcar aquele café porque eu quero um autógrafo no meu livro, hein? Por favor, hein? Obrigado, cara. Tamo junto. Ó, amigo que a Adnotare me deu, cara. Amigo que a Adnotare me deu. Vem pra Adnotare você também, Academia Nacional do Direito Notarial e Registral. Mas olha só que interessante, então. Então vale a pena você pensar no imóvel de leilão para renda passiva. E sabe o que é mais interessante sobre isso? Eu sempre falo, o perfil da pessoa define o que ela pode buscar no mercado de leilões. E quando você tem um perfil, presta atenção em mim. Quando você tem um perfil que possibilita utilizar o imóvel por um bom período de tempo, e aí para uso próprio e para renda passiva, e aqui a gente coloca os dois no mesmo balaio. Eventual necessidade de regularização documental do imóvel arrematado no tempo não é um impeditivo da arrematação. E eu sempre faço essa comparação com aquele que arremata para fazer o house flipping. Arremata, reforma e vende. O tempo para ele, quanto menor, melhor. Agora, para aquele que está com renda passiva, ele tem um viés diferente. Percebeu? O viés diferente. Por quê? Porque, ó, a Priscila, que é engenheira, ela é especialista em analisar e traçar caminhos para regularização de imóveis, sob o ponto de vista da engenharia. O que você acaba tendo? Você acaba tendo que uma das questões maiores a se levar em conta é o fator tempo. Ainda que exista hoje mecanismos extrajudiciais de regularização do imóvel. Adjudicação compulsória extrajudicial, a uso capião extrajudicial, né? Mas mesmo assim, você está falando de tempo. Você está falando de tempo. E para quem arremata para revender, tempo é dinheiro. Para quem arremata para uso próprio ou para, olha só, quem arremata para uso próprio ou para renda passiva, o tempo da regularização é absorvido dentro do investimento, porque qual que é a situação mais importante? Ter a posse do imóvel. Bom dia, Kátia Kumagai, doutora lá de Mauá e região. Obrigado por estar por aqui. Então, você tem realmente uma premissa diferenciada. Uma premissa diferenciada com relação a pessoa que vai ter o perfil para arrematar. Então, por exemplo, eu estou fazendo leilão, vários até, né? Eu tenho, se eu não me engano, hoje eu estou com 16 ou 18 oportunidades lá no site, alexandrides.leilão.br. Entra lá. Algumas delas são de direitos. E aí você vai falar assim: ah, não tem preconceito, não vale a pena arrematar direitos. Deixa o pessoal pensar. Você que me segue, fala o seguinte: se você é investidor, investidora, você vai falar assim: é nessa que eu vou para a renda passiva ou uso próprio. Se você é advogado ou advogado, olha lá a prospecção, ó a dica de prospecção que eu estou te dando. Sim, você vai prospectar o teu cliente nisso. Se você identificar no teu cliente que ele tem esse perfil de renda passiva, ó, bruto tá dando 0,51, 6,13 ao ano, bruto. Se você arremata em leilão, você consegue, claro, do valor do imóvel de mercado. Em leilão, você está pagando menos, então você rentabiliza mais ao mês. E ainda tem a propriedade para poder vender. Percebeu como é importante entender do mercado imobiliário?
E aqui é uma das habilidades que eu quero que você desenvolva, né? Não tem nada de juridiqueza aqui. Não tem nada de juridiqueza aqui, tá? Agora, é claro que, atenção, atenção, tem uma parte de análise jurídica, claro, claro que tem. Que começa no leilão judicial, o primeiro ato do leilão. E, ó, ontem, domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Meu audiência até cai quando eu começo a cantar. Até cai. Caraca, mano, eu tenho que parar de cantar. Eu tenho que parar de cantar. Eu acho que, se bem que eu já tive banda, eu já cantei em banda de rock, né? Agora soltei um pagode, um catinguelê aí, né? Bom, mas olha só que interessante. A penhora, na parte jurídica, a penhora é realmente o, o que faz o leilão acontecer. Então, aí, por isso que eu falei de domingo, porque ontem eu até não passei, eu tava com dor de garganta, vocês lembram, semana passada eu falei, eu tô com dor de garganta, tal, não passava, não passava, não passava, aí eu tava em casa, no sábado, falei, putz, meu, preciso melhorar, se eu não melhorar até amanhã, eu vou no médico, no hospital. Eu tinha feito consulta online durante a semana, me passou remédio, mas não tava adiantando muito, não. Aí eu fui no hospital no domingo de manhã, acordei e fui pro hospital, lá em Atibaia mesmo, tal. Aí tomei uma injeção. Achei que era bezetacil, mas não era, era uma outra injeção lá que eu nem lembro o nome. Comecei a melhorar. Aí eu falei, meu, essa semana tá lotada de coisas, lotada de coisas. E aí eu falei assim, bom, deixa eu trabalhar um pouquinho, né? Eu falei, eu tava trabalhando até às 23 horas, mas eu fui parar de trabalhar às 23h40. Tá, bom. E aí eu fiz ontem, apresentei um edital de leilão. Interessante, interessante. E duas análises em dois processos que no saneamento não deu para fazer leilão. E aí, olha só, e eu falo para vocês o seguinte: quem tá aqui é advogado, quem tá aqui é advogada. Você que é advogada, você que é advogado. Você precisa saber formular o pedido de penhora. Precisa, precisa. Ó, num dos casos, ó, pega a linha de raciocínio. Num dos casos, eu tinha sido nomeado já, e aí, execução condominial, débito de condomínio. E aí, na minha manifestação, ano passado, acho que foi o quê? Outubro do ano passado, outubro do ano passado. Outubro do ano passado eu me manifestei, falei, excelência, não dá para fazer o leilão agora, por isso, tá? E dentre as coisas que eu levantei, falei assim, olha, imóvel alienado fiduciariamente. O cara vai lá e avalia o imóvel. Não é o imóvel para avaliar. Não se avalia o imóvel. Aí, porque penhorou direitos. Aí eu tinha falado isso, falei assim, excelência, mas já que avaliou o imóvel e aqui a execução é condominial, recurso especial do STJ, da segunda sessão, que acolheu a possibilidade, mesmo o imóvel alienado fiduciariamente, poder ter a penhora do imóvel e tal. Coloquei lá. Tal, jurisprudência, bonitinho e tal. Que está sendo seguida pelo TJ de São Paulo. Aí a juíza manifeste o exequente, o condomínio exequente. Sabe o que o condomínio fez? O advogado do condomínio apresentou uma petição de uma lauda, falando o seguinte: atualizo o crédito em execução.
Ele só. Eu fiz uma petição de esclarecimentos com vários pontos, tá? Necessários para realizar o leilão. Porque já tinha sido feito um leilão por outro leiloeiro e não foi positivo. E não tinha como ser positivo. E um apartamento aqui em São Paulo, na Higienópolis. Imagina um apartamento na Higienópolis. O apartamento foi avaliado em aproximadamente 1,5 milhão. Bacana! Pô, é claro que eu quero fazer o leilão, só que penhorou direitos do devedor, da devedora fiduciante, que é uma executada. Eu levantei algumas questões. Porque o leilão foi negativo porque o leiloeiro pegou e fez o edital e apresentou. Aí para efetividade do processo, tá? Aí o advogado do condomínio simplesmente fala o seguinte: é, é, só atualizou o débito em execução. Aí vem um ato ordinatório, manifeste-se o leiloeiro. Aí eu me manifestei. Dá para fazer o edital de leilão? Não. Fala, excelência, eu preciso de decisão sobre o que eu levantei. Mas o condomínio não quis trazer, né? Não, ele não se manifestou. Ele teve a oportunidade e não se manifestou, excelência. Então eu aguardo vossa apreciação, tá? Por isso que a importância de você saber como fazer a penhora. Você é advogada, você é advogado, tem que saber como que a penhora deve ser feita. Ó, é, eu tô apontando aqui porque tem um link. Eu vou dar uma aula no dia 18 de agosto sobre a penhora do imóvel perfeita. E lá eu vou lançar o curso A Penhora do Imóvel Perfeita, a efetividade da execução. Sério, eu tô triste, tô chateado, tô cansado de ver penhoras sendo feitas de forma absurda, sem preparo, sem que. E ó, o advogado, a advogada, infelizmente a quantidade é grande, não sabe requerer a penhora do imóvel. E gera tempo, prejuízo de tempo. É isso que eu acho que é uma das. Pessoal, tempo é dinheiro. Recuperação de crédito condominial. Aliás, se você não dá. Ó, pensa o seguinte: de quanto em quanto tempo um síndico é eleito? Claro, depende da convenção, tudo tal, mas vamos imaginar lá, 2 anos. De 2 em 2 anos, pode ser que altere a pessoa do síndico, a administração, e quem advoga para condomínio corre risco. Você tem que demonstrar resultado. Até porque, convenhamos, grande parte dos teus honorários na recuperação de crédito condominial é ad êxitum. Fala que se não. Me diz aí, a maior parte dos seus honorários em execução condominial são ad êxitum, não são? Quando você advoga? Aí você tem um processo que começa e vai longe. Então, é importante você saber como deve ser feita a penhora. Ah, mas eu não advogo para condomínio. É para qualquer processo, qualquer demanda, esse curso qualquer processo que você vai, ou na execução, ou no cumprimento de sentença, vai penhorar um imóvel. Você precisa saber como requerer. Eu estou dando um exemplo que eu analisei há poucas horas atrás. Há poucas horas atrás. Que é realmente uma realidade. E assim, eu não estou falando de. Eu estou falando de um caso, mas ele não é isolado.
essa que é a questão. Essa que é a questão, não é um caso isolado. Meu amigo Carlos Lopes, bom dia. Ó, o cara é o manda-chuva lá dentro da Ebrad. Valeu, meu amigo, por estar por aqui. Obrigado. Também, ó, Cíntia, bom dia. W Vina, bom dia. Sejam bem-vindos. Olha só, então, você. Ah, mas eu advogo em execuções, em cumprimento de sentença. O teu processo vai chegar na penhora ou a ação de execução ou o cumprimento de sentença. Ah, mas eu não advogo na civil, eu advogo na trabalhista. Aplica. Tudo que eu for falar vai aplicar na trabalhista também. Tudo que eu for falar vai aplicar na trabalhista também. Então, olha que interessante. Olha que interessante isso. É muito importante isso, tá? E ó, eu vou atacar, eu vou trabalhar com questões novas. Lei 15.472, honorários advocatícios, alteração do do Estatuto da OAB. Vou falar qual é a influência disso na penhora e no concurso de credores também para você receber seus honorários. Ó, eu apresentei um edital de leilão. Meu, pensa, pensa num apartamento. O apartamento tem mais de 200, eu acho que é 250 ou 280 metros quadrados, por aí. Ele tá, não é de frente para o mar, ele tá dentro do mar praticamente. Meu, é um apartamento cuja varanda você fica assim, ó. Bom dia, Cleuton Guimarães, grande professor. Aliás, a última vez que eu te encontrei foi lá na sessão, né, do órgão especial do TJ São Paulo. Eu estava acompanhando um recurso, um IRDR, que foi disruptivo. Você estava lá do meu lado, você ia fazer sustentação oral, acabei tendo que sair antes de ver a sua brilhante sustentação oral. E justamente o quê? Dedução da comissão do leiloeiro quando sobra valores a serem devolvidos, né? Eu tenho até um vídeo sobre isso. Aliás, ó, como precisa entender, e o concurso de credores tem tudo a ver com isso que foi detalhado, tá? Então, olha só, quando você requer a penhora, você tem que pensar no concurso de credores. É uma das coisas que eu vou te ensinar. Você precisa, ao requerer a penhora de um imóvel, você precisa pensar o seguinte: bom, peraí, tá. Qual é o. Vale a pena mesmo penhorar esse imóvel? E eu vou te falar que às vezes não vale a pena penhorar imóvel. Ah, mas. Às vezes não vale a pena penhorar imóvel. Ah, mas. Às vezes não vale a pena penhorar imóvel. Por quê? Porque você tem que pensar na efetividade. Você tem dois basilares, validade e efetividade. Esses dois pensamentos, quando está peticionando, ou mesmo antes mesmo de peticionar o requerimento de penhora. Bom dia, Wagner Lima, sempre por aqui. Então, há uma necessidade de você, e aqui eu estou falando mais diretamente para quem advoga, tá? Mas quem advoga com leilões ou quem investe em leilão, também é importante entender essas premissas da penhora, porque você vai ter que analisar. Para você participar de um leilão, você precisa analisar a penhora e os reflexos que essa penhora teve no processo. Como, por exemplo, a questão de intimações, né? Então, esse curso, primeiro que essa aula o marketing chama de webinar, eu chamo de aula. O curso tem 5 aulas, mas essa daqui, que é a aula que eu vou lançar o curso, é a primeira dessas 5. Então são 6 aulas, porque é conteúdo na veia. Eu vou falar dos 5 principais erros que a advocacia tem, e eu tenho certeza que você já cometeu pelo menos um deles. Sim, você já cometeu pelo menos um desses erros, tá? Vamos trazer, porque efetividade é um binômio.
efetividade, validade, validade, efetividade. Você tem que saber trabalhar com eles para poder fazer o pedido de penhora do imóvel perfeita e ter a efetividade da execução. Tenho certeza que com esse curso você vai abreviar o resultado da sua execução no tempo e amplificar o resultado dos seus honorários. Ó, ao mesmo tempo que você diminui tempo, você aumenta seus honorários. Principalmente quando você advoga. Bom, honorário de sucumbência sempre depende da expropriação, mas muitas vezes você contrata honorários ad êxito. E se não tem êxito, não tem honorários. Pensa lá, você atuando na Justiça do Trabalho. Você precisa ter efetividade. A Justiça do Trabalho, a contratação para quem advoga para o reclamante, geralmente é a de êxito, não é? Wender, Luciana, bom dia. Alex Braz, advogado, bom dia. Jonas Delatônia, bom dia. E é importante você saber como requerer a penhora para otimizar menos tempo, mais honorários. Isso é importantíssimo, porque recuperação de crédito, né? Não é apenas e tão somente para o cível, tá? Ezequiel, meu amigo, Ezequiel Wang, bom dia! Pô, só fazendo os pãezinhos, tal, maravilha, parabéns. Ó, Ezequiel, dá uma olhada, ó, você que chegou agora, você vai. Essa live está sendo gravada ao mesmo tempo para ir no Spotify e no YouTube. É só digitar lá Arremate Legal. No Spotify, se você prefere, ou no YouTube, se você prefere. Porque, olha só, no começo da live de hoje, sabe o que eu falei? Eu falei de estudos do IBGE e do FIPZAP com relação ao quê? Quase um quarto da população brasileira, segundo o IBGE, mora de aluguel. Isso dados de 2025. E a geração Z tem essa tendência, né? Até falar, não consigo comprar imóvel porque na minha vez de comprar ficou caro. Aí você tem de outro lado que houve um aumento nos últimos 12 meses, com base em junho, tabela FIPZAP, um aumento na, ó, 9%. Cadê? Vou pegar aqui, ó. Aqui, locação, o valor pedido para locação aumentou, avançou 9% nos últimos 12 meses. E os imóveis residenciais tiveram uma valorização de preço de 5,59. Ou seja, o aluguel valorizou mais do que a venda. Mais gente alugando, eu preciso ter demanda, né? Aliás, eu tenho a demanda, eu preciso ter a oferta. Então, nós temos uma valorização do aluguel. O aluguel está subindo, tá? Então, arrematar imóvel em leilão para a renda passiva é um caminho interessante. Natália Anjos, bom dia. Bia Carla, ó. Bia Carla, espero que eu tenha acertado. Então, estratégias, tá lá na primeira parte. Vocês que chegaram agora, Arremate Legal no Spotify ou no YouTube. E dia 18 de agosto, sim, estamos no mês de agosto, mês do advogado, mês da advogada. Então, temos dia 18, temos dia 18, que é uma aula, a penhora do imóvel perfeita, tá? Que eu vou lançar o curso A Penhora do Imóvel Perfeita, a efetividade da execução. É para quem advoga no cível, é para quem advoga na trabalhista, é para quem advoga em qualquer processo que, ou de execução ou de cumprimento de sentença, vai gerar penhora. Sim, é para você também que é procurador municipal. Execução fiscal aplica. O que eu vou falar aplica. Ó, eu vejo muito. Aliás, é a regra. Não saber requerer a penhora. Isso aumenta o tempo do processo. Isso faz com que você perca a efetividade.
isso diminui os teus honorários. Por isso que o objetivo é diminuir o tempo do processo, tornar mais efetivo o teu processo e aumentar os seus honorários, tá? E para quem atua com arrematações, é importante porque você vai entender esse momento da penhora. Aliás, é para qualquer pessoa que quer, no mercado imobiliário, ter, dentro de um processo, ter rentabilidade. Então vale a pena, ó, faz lá, faz a sua inscrição, vai ser uma aula pelo Zoom, faz a sua inscrição do link, esse link vai te levar para o quê? Para uma landing page para você fazer a sua inscrição. Faça a sua inscrição dia 18 de agosto pelo Zoom, às 19 horas, tá? Às 19, é das 19 às 22, é uma aula que eu vou dar, fala sobre 5 erros que um deles pelo menos você já cometeu, quando requereu uma penhora de um imóvel. Pois é, né? Então, ó, você que chegou agora aqui, Arremate Legal no Spotify e no YouTube, só digitar Arremate Legal. Este é o 28º episódio. Caraca, 28º episódio. Tô feliz. Tô feliz porque, primeiro, que vocês estão vindo. Segundo, que vocês estão obtendo conhecimento. Terceiro, que eu tô falando que eu amo falar. E quarto, que a minha garganta melhorou porque ontem eu tomei injeção. Sim, uma intramuscular. Aí a enfermeira foi aplicar, eu falei assim, tá, onde vai ser a injeção, né? Eu já tirei a blusa para ela aplicar no braço, ela falou, é no bumbum. Eu falei, qual o seu nome? Eu preciso ter uma maior intimidade. Pô, a injeção, meu, intramuscular, tal. Mas estou melhor, estou muito melhor. Obrigado, pessoal, obrigado mesmo. Espero que vocês tenham aproveitado a live de hoje. Ó, curta, compartilha, me segue. Ó, me segue. Vai lá no YouTube, né? Começa a seguir a Remate Legal no YouTube. Entra lá no Spotify, segue a Remate Legal. A qualquer momento, qualquer hora, qualquer lugar você tem acesso a conteúdo, tá? Me siga aqui no Instagram, não sei se você já me segue, então me segue, tá? Muito conteúdo, muito conteúdo. Ó, oportunidade de leilão, www.alexandrides.leilão.br. Quer oportunidade de cursos? www.alexandrides.prof. Alexandrides.prof é o meu site de curso. Vem comigo. E aqui, obrigado. Ó, já acabei meu cafezinho, deixa eu beber mais um gole d'água. Eu vou encerrar a gravação aqui pro Spotify e pro YouTube, Arremate Legal. É isso aí, meu amigo. Bora lá, bora aqui dar abraço. Até mais. Tchau, tchau.